Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, voltamos. O programa Unicresce no Ar, edição 1257, ano 26. E o tema de hoje, nós mudamos. Deus não muda. O nosso Senhor, Ele é imutável, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus não muda. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia Sagrada como fonte de instrução e aprendemos a respeito do nosso Senhor. Ele não muda. Temos esta graça, temos a necessidade de aprender para nos conduzir bem na presença de Deus, temos a necessidade de aprender para fazer a sua obra, temos a necessidade de aprender para ajudar alguém. Não temos o direito de continuar crentes infantis a vida inteira, crente menino. Não, somos chamados para crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na experiência, crescer no serviço. Só permanece nanico, menino a vida inteira, gente sem futuro, que não quer, não pensa no futuro espiritual. Fomos colocados na presença de Deus como testemunhas e temos, pelo poder do Espírito Santo, a graça para testemunhar. Você pode fazer muito mais, você pode ser muito mais, sem querer aparecer. Quem quer aparecer se arrebenta todo, cai em descrédito, é o pior lugar para aparecer, é na igreja evangélica. Para quem tem juízo, é uma descoberta cruel, que fará tardia, uma descoberta tardia. É o pior lugar para querer aparecer, porque a gente foi chamado para servir e não para aparecer. Portanto, meus irmãos, é uma bênção. Nosso Deus mudou? Não. E por que nós mudamos tanto? O texto é Esdras, capítulo 10, versículos 1 a 19, e nos deixa bem a par de como o homem é capaz de mudar e até de querer justificar sua mudança nociva. Esdras 10 e 1. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. E Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos do Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem do mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e de todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por todo Judá e Jerusalém, a todos que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação, dos cativeiros. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém.
Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade, apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e o tempo é de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem a obra de um dia, e não é obra de um dia nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponha-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikva, se opuseram a isto, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro. E o sacerdote Esdras e os homens chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados, e assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem este negócio. E no 1º dia do mês, acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras, e acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras 2 filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias e Eliezer, e Jaribe e Gedalias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, achando-se culpados, e ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Fala conosco, fala com os meus irmãos, nos dá graça para entender, Senhor, a Tua bondade, a Tua palavra, a Tua grandeza, o Teu amor. Amado Senhor, ajuda o Teu povo. Nós te pedimos, nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, a lei de Deus, pela lei de Deus, nós ficamos sabendo que Israel foi criado para ser uma nação diferente de todas as demais, e Israel tinha uma missão espiritual. Além de ser uma nação que tinha todas as suas instituições, Israel tinha corte, Israel tinha cadeia, Israel tinha pena de morte, era uma nação no funcionamento de todas as instituições. Mas a constituição de Israel era a Bíblia Sagrada. E pela Bíblia Sagrada, Israel não deveria ter casamentos mistos, Israel não deveria ter escravidão permanente, Israel não poderia vender a terra em possessão permanente, Israel tinha uma série de critérios que também era diferenciado de todos os povos. E com o passar do tempo e com o esfriamento da nação, com o afastamento dos princípios da Bíblia Sagrada, muitas daquelas gerações passaram a viver em desobediência. E eles, em desobediência, muitos passaram a adorar ídolos. Em desobediência, muitos casaram com mulheres estrangeiras. Em desobediência, muitos reis tiveram harém. Salomão foi o exemplo de loucura máxima em relação a isto.
1.000 mulheres. Muitos monarcas também, em desobediência, fizeram muito mal à nação, fazendo aliança com povos pagãos, e as alianças eram feitas em nome dos deuses. Portanto, era uma nação especial, com leis especiais, critérios diferenciados, com o objetivo do Senhor era realmente ter uma nação igreja. E com o passar do tempo, com o esfriamento das instituições, com o afastamento do povo, eles passaram a viver como qualquer nação, como qualquer povo gentil. Na época do cativeiro, na época da destruição do Templo de Jerusalém, eles já estavam bastante complicados, a vida deles estava muito comprometida, a fé estava bastante, digamos, limitada, e eles estavam vivendo muito da experiência, não, a tradição e tal. Resultado, eles ficaram orgulhosos, eles deixaram de buscar o Senhor, eles ignoraram as Escrituras, eles tiveram muitas atitudes, tomaram muitas atitudes infelizes. Em consequência disto, veio realmente a destruição da nação, o cativeiro e tudo mais. Passados 70 anos no cativeiro, Deus começa a restaurar o povo, porque era promessa divina fazer a restauração, e o profeta dizia, o Senhor restaurará de tal forma que eles esqueceriam e jamais, ou evitariam até dizer, a nova geração não ia se referir à libertação do cativeiro do Egito, lá da escravidão no Egito, na formação da nação, e sim esta manifestação da bondade de Deus, trazendo eles de volta da escravidão na Babilônia, do cativeiro na Babilônia, até porque ninguém voltava de Babilônia. Babilônia não tinha essa prática. As nações, os imperadores, os dominadores, os ditadores, não tinham essa prática. Eu vou dominar por tanto tempo, depois eu dou autoridade. Não tinha isto. Então, agora nós temos, neste capítulo 10 de Esdras, o Esdras é um sacerdote e ele está envolvido na obra com o objetivo de fazer a restauração espiritual do povo, mas quando ele toma pé da situação, ele vê que a nação, apesar de todo o desastre dos dias de Ezequias, ou melhor, de Zedequias, e apesar dos 70 anos decorridos do cativeiro, apesar da restauração, do começo da restauração, apesar de tudo isto, o povo continuava indiferente, o povo continuava frio, a nação continuava se corrompendo, e o pior, a desobediência à palavra de Deus estava crescendo. Deus tinha ordenado que eles não casassem com pagãos. Eles não podiam casar com os povos daquela terra. Desde o princípio, Deus ordenou, vocês não tomarão suas filhas para vós e não darão as filhas de vocês para eles. Não pode haver essa miscigenação. O objetivo de Deus, crente ignorante não entende. Olha que o mundo está lotado de crente ignorante, porque todo mundo vai atrás de bênção por aí, e a palavra de Deus eles rejeitam. Hoje em dia estão rejeitando abertamente, na minha congregação e em todo lugar. A escola dominical é um pingo de gente, se tiver escola teológica é um pingo de gente, se tiver oração é um pingo de gente, se tiver uma animação, um pagode, esse pagode gospel por aí é lotado de loucos. Então, o resultado, meus irmãos, eles estavam vendo que tinha uma grande parte da nação que estava comprometida, desobedeceram abertamente a palavra de Deus. E eu falei dos ignorantes, porque o ignorante ignora a palavra de Deus. Mas aquela lei era especial, aquele povo era especial, e Deus tem autoridade para dizer, não façam, façam. Resultado, o Esdras orava a Deus,
fazia confissão pelo povo, chorava diante da casa de Deus, porque ainda não existia praticamente a casa de Deus, era nesse tempo de restauração. E quando ele chamou a atenção de alguma forma, cadê o líder? Cadê o nosso líder? Está orando, está com o rosto no chão, orando a Deus, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Aí alguém despertou. Aí vieram uma grande congregação. O versículo 1 diz, veio uma grande quantidade de pessoas, uma grande congregação. Vinham os homens com suas mulheres e suas crianças, e o povo começou a sentir o que aquele líder estava sentindo, começou a chorar. O povo começou a sentir a sua miséria, começou a sentir que o problema realmente era grave. Sempre tem alguém especial no meio do povo de Deus. Secanias, filho de Jeiel, era um dos filhos do Elão, nasceu lá no cativeiro. Tomou a palavra para encorajar o sacerdote Esdras. Ele disse, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Tem sempre alguém consciente, tem sempre alguém com boa intenção, tem sempre alguém diferente. Nós transgredimos contra o nosso Deus. Nós casamos com mulheres estranhas, estranhas ao nosso povo. Mas isto ainda tem jeito, sacerdote. Ainda há esperança para Israel. É o versículo 2. Contextualizando esta mensagem, meus amados irmãos, ainda tem esperança para a minha igreja. Ainda tem esperança para a Assembleia de Deus do Brasil. Não me refiro a uma seita fundada por algum ordinário aí, não. Eu me refiro à nossa igreja, criada em 1911 por Daniel Berg e Gunnar Wingre. Ainda há esperança. Quando deixar a fantasia de lado, quando todos se conscientizarem que nós não temos nada para substituir pela Bíblia Sagrada, nós não deveríamos ter nada para substituir pela harpa cristã. Mas, irmão, você gosta tanto da harpa, assim, tem tanto hino antigo, tão lento. Modifique alguma coisa, atualize, mude a linguagem, faça alguma coisa, mas não jogue fora, porque é burrice trocar alguma coisa fraca por uma que não presta. É burrice absoluta trocar uma coisa fraca por uma podre. É difícil admitir alguma inteligência em quem troca uma roupa que ainda dá para vestir por uma que não presta mais. Aí, meus amados, o Secanias, este homem, filho do Elão, lá que nasceu no cativeiro, no versículo 3, ele diz, agora façamos aliança com nosso Deus. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus não mudou, ele é o Deus da aliança. Ele disse, não peque, não case com mulher estrangeira, não faça mal à nação. Por que Deus tinha tanto zelo por Israel? Nosso Deus tinha prometido a salvação do mundo, e a salvação do mundo tinha que ser daquela nação, era a nação de Deus, a luz de Deus, para o povo do mundo inteiro ver. E o Secanias disse, então façamos aliança com o nosso Deus. Vamos despedir as mulheres estrangeiras, vamos despedir os filhos que nasceram com elas. Vamos retomar o mandamento do nosso Deus. Vamos chamar a atenção desses homens para fazer conforme a lei. É um deles. Uma pessoa de bom senso, a igreja do Senhor Jesus faz muito bem. Crente sensato, obreiro sensato, um auxiliar sensato. Não precisa ser grande, não. Eu nunca fui grande e sempre cooperei. E sempre fui sensato. E louvo a Deus. Se não fosse isto, Satanás e os homens já tinham me devorado. Aí, meus amados, aquele homem, que homem valoroso, Secanias, no versículo 4 ele diz, levanta-te. O Senhor é o sacerdote, levanta-te. Se levante, sacerdote. Faça, este negócio é com o Senhor tem autoridade para isto.
esforça-te e age. Quantas vezes, meus amados irmãos, o líder precisa de uma pessoa ao seu lado, um homem sério, uma mulher séria, para pensar junto, para dar uma palavra, para dar uma sugestão, para dar uma opinião. E é possível fazer isso sem se meter. Não sei se eles estariam me ouvindo, não, mas esse documento fica gravado. Os pastores com quem eu trabalhei, os meus pastores, infelizmente eu perdi. Pastor Bastos, é natural morrer. Perdi. Pastor Deusdete, é natural falecer. Mas ainda tem pastores. O meu atual presidente foi meu dirigente nesta congregação da Granja Portugal. E ele sabe que eu nunca dei problema, nunca atrapalhei. Por que eu estou dizendo? É porque é bom servir a Deus com seriedade, com dignidade, sem querer aparecer e sem fazer o mal à igreja. Eu era auxiliar do pai dele. Eu era auxiliar do pastor Carlos Tavares Pereira, de saudosa memória, o pai do pastor Antônio José Azevedo Pereira. E fui auxiliar do pastor Antônio José Azevedo Pereira quando presbítero na igreja. Ele era presbítero e eu era auxiliar. E eu sempre tive coragem de criticar, sempre tive coragem de sugerir. E este homem diz, levanta-te, é um homem comum da nação, dizendo para o sacerdote agir, se levante, faça sua parte, haja, isso pertence ao Senhor. Versículo 5 nos diz que Esdras se levantou e chamou todo mundo para a responsabilidade, fez um ajuntamento e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e toda a nação, que fariam conforme a palavra de Deus, conforme a lei, e eles juraram. Meus queridos irmãos, o nosso Deus não mudou. Os homens mudaram, Israel mudou, a nação mudou, a igreja mudou, os homens estão mudando, e o pior é que tem alguns que querem que a gente mude, nem que seja para pior e abertamente. Tem gente dentro das nossas igrejas que não tem a menor condição de contribuir. É só querendo aparecer, querendo se aproveitar e querendo interferir. Prejudica muito, principalmente quando o pastor é um frouxo, é um fraco, não tem a direção de Deus e se deixa envolver. Louvo a Deus porque conheço homens do mais alto nível de dignidade, e esses não se vendem e não se rendem, e eu me incluo. Então, meus amados irmãos, Esdras se levantou e tomou a iniciativa. O versículo 6 diz, Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã. E lá na casa do Joanã, ele não comeu e nem bebeu, porque lamentava pela transgressão do povo. Era um líder sentindo o problema. Hoje em dia, a gente faz de conta que está bem, muitos fazem de conta que está bem, o problema está realmente sério, mas inventam uma fala social, vamos ali, a gente vai lá na churrascaria e come bem, e conversa e fica tudo legal. Fica legal coisa nenhuma. Legal é servir a Deus com dignidade, legal é estar presente, legal é querer ser parte da obra de Deus e não ser problema. Eu tenho a felicidade de ser parte desta obra há 48 anos. Eu tenho a felicidade. O senhor é tão virtuoso assim? Não, não sou virtuoso, eu só tenho dignidade e sou sério. Não sou tão virtuoso. Eu tenho dignidade e sou sério. Levo a sério o que eu faço, levo a sério a vida dos meus irmãos, levo a sério a minha congregação, levo a sério a sã doutrina, levo a sério a obra de Deus. Porque eu mudo.
apesar de eu ser até resistente, principalmente mudar para pior, que não é inteligente. Mas o nosso Deus não mudou, a sua palavra não mudou e não mudará. Ele é o Deus eterno que nos deu a palavra eterna, a Bíblia sagrada, a verdade eterna, de valor eterno. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Que Deus dê graça a cada um. Que Deus ajude os meus irmãos. Que nós possamos fazer a obra de Deus com seriedade, com dignidade, sabendo que ninguém tem o menor benefício em ter uma igreja arruinada. Eu lastimo por alguns infelizes que influenciam para o mal. Não há benefício para quem convive no meio de uma igreja arruinada, uma congregação arruinada, uma denominação arruinada. Só faz perder muito. Família arruinada, vida arruinada é um terror. Deus abençoe e guarde o seu povo, eu entre eles. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em tua presença, te louvamos, te exaltamos, porque, meu Senhor, tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua santidade, obrigado pela tua verdade, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua imutabilidade, obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza em comunicar conosco através do Espírito Santo, pelas Escrituras, Senhor. Obrigado pelo teu povo, a minha congregação na 4ª etapa, meus irmãozinhos na 3ª etapa, abençoa os meus filhinhos, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a minha família, o meu lar, minha esposa, os meus filhos, meus netinhos, abençoa, Senhor, a tua igreja, nossa denominação, meu presidente, nossa grande reunião esta noite. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos. Nos guarda na tua presença, no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa Glória ao Justo. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.